Então tá, olá para quem chega. Olá, Bom dia. bom Bom dia. dia. Bom dia, são 10 horas da manhã, a gente está gravando esse vídeo para dar seguimento nesse bate-papo de Enneagrama. Hoje a gente vai falar sobre o tipo 1, que é o reformista, o moralista, o metódico, vários nomes, né, possíveis para essa energia. Hoje a gente está sem a presença do Luciano, que não pôde estar conosco, vai fazer Uhum, falta, né? vai. Semana que vem ele está de novo, de volta. E só para lembrar então que esses vídeos que a gente está gravando é com o objetivo mesmo de ser um bate-papo. Todos nós estudamos Enneagrama, somos apaixonados por Enneagrama, trabalhamos com Enneagrama, seja em atendimento individual ou em workshop, treinamento, né? E a ideia aqui é compartilhar um pouco sobre o que a gente estuda, o que a gente sabe, o que a gente vive, o que a gente aprende, né? Sim. E de uma forma bem leve, bem informal. É uma conversa mesmo para trazer alguns pontos que a gente tem de visão, né? Às vezes é o que vem na hora, às vezes é o que a gente lembra. Não é bem uma aula, não é bem né? É mais para conversar mesmo e trazer um pouquinho dessa visão que surge na hora, né? E à medida que a gente vai gravando, a gente vai aprofundando, né? Assim, aí vai ser uma jornada dessa conversa. Isso. Então, hoje a gente fala do tipo 1, que é o último tipo da tríade instintiva. A gente já gravou um vídeo sobre o tipo 8, sobre o tipo 9, e hoje a gente vai terminar a tríade instintiva com o tipo 1. Então, para começarmos, o que a gente aprende com esse tipo, assim? O que essa energia principal do 1 nos deixa de mensagem, assim, positiva? O Bom, que eu vem? quero. Pode falar, Fê. Vamos lá, então. O que vem para mim muito do assim, que eu admiro muito do é a capacidade dele de manter a justiça, assim, vamos dizer. Acho que é a palavra que me vem na cabeça agora. Sempre são pessoas muito íntegras, sabe? Muito retas no que fazem, muito qualquer negociação ou qualquer situação em que elas estejam, elas e até estava pensando um pouco de manhã sobre isso, essa retidão que elas mantêm, é uma justiça corporal, não é uma justiça mental, sabe? É instintivo essa situação, é meio que sem pensar, assim, não, eu acho que é uma coisa que o corpo mesmo, a pessoa já toma atitude sem estar muito pensando em. Acho que, por exemplo, eu sou um pouco mais mental, eu vou pensar sobre os lados e sobre ponderar as situações, e aí eu vou dar o meu juízo sobre aquela situação. O não, ele já tá dentro dele, ele nem pensou, ele já decidiu que tem que ser decidido pelo lado justo que ele acredita naquela situação. Então, os exemplos de vida dos uns que eu conheço, eles são muito retos no que eles fazem. Se eles acreditam que aquilo é para ser feito daquele jeito, ele não vai se trair. Ele vai manter essa ideia dele, esse princípio que ele tem, se ele acredita que aquilo é certo. Então, acho que isso é um exemplo, assim, né? A gente Sim, possa estar julgando, mas na nossa sociedade a gente precisa de mais um, né? com Pra... certeza. Essa coisa da moral, né? Essa coisa de seguir as normas, de ser muito ético. O que a gente estava falando, a gente pode confiar realmente de olhos fechados e, Uhum. e que se a gente for pegar realmente esse lado lindo, é isso que a gente precisa muito disso, né? E hoje está vindo muita coisa à tona para mostrar a necessidade dessa retidão, né? Dessa integridade e dessa Me, moral. me vem uma palavra também, junto com essa integridade, com a moral, é a disciplina, né? Que é fazer o que é certo, fazer o que precisa ser feito, mesmo que não se queira, por uma razão que está acima do meu querer, simplesmente, né? O que eu quero, o que eu não quero, mas eu vou fazer porque é o certo a ser feito, né? Pelo Uhum. que é E essa, correto, né? Isso quando, também é. Uhum. é, Eu ia dizer também que isso é uma das coisas que eu vejo que mais eu admiro, essa coisa desse desejo constante de melhorar a si mesmo, né? Que, claro, uhum, pode cair para o perfeccionismo e trazer dificuldades assim para a vida quando é exigente demais, mas tem uma vontade também de ser a cada dia melhor, né? Uma pessoa melhor, um ser humano melhor, mais íntegro, mais bondoso, mais é. justo. O ponto é assim, real,
eu acho que quando acontece essa desconexão é justamente com a integridade, que é discernir as coisas do que são boas e do que talvez não sejam tão boas, mas está integrado do que eu querer separar, né? Julgar e separar o que não é bom e colocar para fora, colocar, né? Ou reprimir, que é o que o tipo 1 faz, né? Eu represo tudo que não é bom para eu mostrar só o que é bom, né? E aí vira essa guerra interna, uma luta mesmo dentro de si para separar o joio do trigo e só trazer o que é bom e que demanda uma energia gigantesca, né? Eu Sim. acho legal aquela ideia de quando o um, ele é a perfeição, né? Então, ele é a manifestação da perfeição divina, vamos pensar assim. Ele é preenchido com isso, né? E aí, quando ele começa a perder essa conexão com essa sensação de perfeição, de que tudo já é perfeito, ele começa a gerar os ideais dele, né? Então, ele já não atua mais por ideais tão elevados e ele vai atuar por uns ideais mais dele mesmo. Então, eu acho que quando ele coloca que uma coisa é certa, e aí a dificuldade dele é de lidar com a posição dos outros e essa reação que vai gerando nele por ver que os outros não estão fazendo o que ele acha que é certo, né? Essa dificuldade Isso de gera Cumprir muito. a regra, né? Também pega a regra e coloca aquilo como a verdade, né? É o que é certo e ai de alguém que saia fora dessa regra, que não cumpra a regra. é, eu acho, E aí que as pessoas do tipo 1 geralmente se queixam desse cansaço de viver nesse labirinto, né? Porque é muita exigência, né? E isso acaba, às vezes, afastando as pessoas deles, né? Então, uma queixa que eu sinto muito, assim, em treinamentos e atendimento que as pessoas trazem é isso, de não consigo mais ter relações, não consigo mais ter amizades, não consigo mais ter vínculo com as pessoas, porque eu sou, uma vez uma pessoa me disse, eu sou o Joãozinho do passo certo, sabe? Eu sou muito cri-cri, eu sei que eu sou muito exigente, mas não consigo ser diferente, né? E as pessoas não aguentam, muitas vezes, conviver com essa exigência toda do né? E isso Porque é causa isso, muito né? sofrimento. É exigência com ele, mas tem uma cobrança ali para todo mundo seguir, né? Essa regra ou essa forma de viver ou esse dever, né? Essas tarefas e nem todo mundo é igual, como a gente está vendo aqui. Por isso que muitas vezes vão gerando esses conflitos, né? Que é o que o Fê falou. A gente quando ele perde essa ideia da perfeição, ele vai caindo mesmo e vai entrando. Eu vejo assim, ele não tem a visão global dele, passa a ter uma visão mais funilada para aquilo que é certo ou errado. E às vezes, muitas vezes, naquilo que tá errado, que precisa consertar, por essa ideia mesmo, bonita interna de perfeição, mas quando a gente cai nesse viés, a gente pode cair muitas vezes nesses problemas mesmo de conflitos ou de relacionamento. eu vou dar um exemplo que eu acho que mais ou menos que a Monique falou e que você está falando, Marta, e aí que a gente estava conversando também antes. O um, às vezes, ele pode ir para um ideal mais elevado, social, né, um ideal mais... Ou ele pode ter, e até foi uma coisa que a gente conversando, para mim ficou um pouco mais claro, ele pode ter o ideal da família perfeita, né? Então ele vai fazer de tudo, da casa perfeita, né? Então ele vai fazer de tudo para que aquele ideal que ele tem se manifeste e que existe uma regra dentro da cabeça dele que a família perfeita funciona de determinada forma. E ele vai fazer de tudo para manter essa família perfeita. E às Ou ele vezes eleva, né? Ou ele eleva e se torna, por exemplo, a gente tem grandes líderes, né? Com essa energia, o Gandhi, Mandela, sim, né? Que alguns livros trazem como 9, outros como 1, né? Ou ele leva tudo isso para uma missão muito maior, ou acaba ficando nessas coisinhas do dia a dia, né? eu acho que até por questão, sei lá, de instinto, alguma coisa assim, pode ser que isso acabe variando, né? Às vezes por uma situação de... Família, o E social. e é importante olhar a dor que tem ali, né? De quando percebe quando as coisas não estão dentro dessa regra, dentro de uma harmonia divina, né? Da harmonia das coisas. Dói de um tanto e essa rigidez começa a vir, né? Para tentar colocar tudo no seu lugar, né? Como uma forma de forçar a entrar as coisas no lugar. Mas por trás do que tem ali é muita dor de ver a desordem, de lidar realmente com o caos, né? E o que a gente vê nessas pessoas realmente é uma rigidez no corpo, né? O corpo inflexível.
E quando tem uma regra, a dificuldade de quebrar, qualquer que seja 1 centímetro dessa regra. Não, o que é certo, e eu perco totalmente a flexibilidade, né? E fica ali muito pontual. A gente já teve até num processo bem rapidinho, Mark. A gente já teve Não? até num processo que eu acho engraçado. Ele tem muita dificuldade de ter hobby. E aí vocês estavam juntos, uma colega nossa que é ela falou assim, fui na terapeuta, ela me deu um livro com 1000 hobbies para eu escolher qual que eu gostava mais. Eu tenho hobby, ela falando, né? Então a dificuldade dela de E vamos relaxar, explicar por quê, né? Por que dificuldade de ter hobby? Porque essa dificuldade de relaxar, que é justamente o caminho de crescimento dele também, aprender a se permitir, né? Se divertir. A frase que a gente estava falando antes, né? Que é o que marca a mente no pensamento de um tipo 1. Eu tenho que fazer tal coisa, tenho que fazer isso, eu tenho que, vai roubando a cena. E assim, eu tenho que fazer algo para merecer ter prazer, para merecer o paraíso, para merecer as coisas boas da vida. Então a obrigação sempre vem antes do lazer, né? E a perfeição faz a obrigação também ser mais extensa e mais demorada, porque tem que ser tudo perfeito, porque tem que ser tudo lindo, né? Então a obrigação não termina, né? E o prazer vai ficando para depois, né? E uma coisa que eu acho interessante também de pensar que não adianta a gente dizer assim para ele, como a gente estava conversando, né, Marta, assim, mas deixa essa louça suja, né? E vamos sair, pegar uma praia, pegar um sol, deixa a louça, né? Não dá, porque é como se o corpo, que nem o Felipe estava dizendo, o corpo começa já a atuar, então o corpo já começa a lavar a louça, né? Nem pensei. Né? De ação. É instintivo, exatamente. Então o corpo fisga o emocional e vai trabalhando, né? E vai lavando a louça e o sol, tá todo mundo se divertindo, né? Vamos supor na praia, sei lá, tô inventando aqui. E a pessoa tá ali lavando, né? E por isso que muitas vezes acontece aquele ressentimento mesmo. Poxa, eu tô aqui lavando, eu tô aqui cuidando, eu tô trabalhando e as pessoas estão aí, sei lá, bebendo, estão se divertindo. Bando de irresponsáveis, né? Que vem muita falta. E aí fica aquele ressentimento, mas porque na verdade ela não se permite, né? Ela não. É muito forte isso para ela, né? Como se isso não fosse. E eu acho interessante também que a gente consegue conversar e mostrar algumas coisas para ele e alertar sobre o que está acontecendo pelo mental, né? Quando ele percebe que a régua dele é mais elevada que a dos outros. Então, assim, ele tem um nível de exigência e que é mais elevado. Tanto para essas coisinhas da perfeição do dia a dia, né? Que às vezes não quer dizer que seja uma casa super arrumada, porque vai depender também da ordem dos instintos, né? Quanto para aquilo que é o certo, aquilo que é o correto, aquilo que é o justo, né? Então é essa energia que a gente está falando, que o mundo está precisando um pouco sim, né? Porque um tipo 1, ele consegue enxergar as coisas de uma forma muito mais elevada, digamos assim, né? Com uma bondade. A sabedoria. A sabedoria. Quando ele acessa a serenidade no coração, ele consegue entender que as coisas já são perfeitas, né? E que tudo está acontecendo já com a perfeição divina, já perfeitamente imperfeito, né? Eu gosto dessa frase. Exatamente. Então, uma coisa que eu entendi, que eu gosto muito, assim, você sabe o que é bom para você? Então, a gente tem uma incapacidade de discernir, muitas vezes, o que é um milagre na vida, né? Então, o que aconteceu na sua vida? Mas eu perdi o emprego, me mandaram embora. E aí, pode ser um milagre, né? Então, às vezes a gente querer, e a gente tem esse raio 1, né? Todos nós temos. A gente querer dizer que, não, perfeito é ter um emprego assim, tal. Perdi meu emprego. Pode ter sido um milagre, tá vindo um emprego muito melhor para você, e daqui a um dia você vai estar muito melhor, numa situação que você nem imaginava, mas por a gente ter essa ideia fixa na cabeça de que algumas coisas têm que ser da forma que são, a gente se cobra muito, e a gente vai para esse raio, né? Essa cobrança do perfeccionismo, mas então entrar na serenidade de entender que as coisas já são perfeitas, né? E tudo está acontecendo como deveria acontecer. E a questão é isso, de achar esse equilíbrio, né? Então, assim, diminuir a régua, a gente vai saber que ainda vai ser muito bom, e porque senão qual que é, onde acaba, né? Essa coisa da perfeição perfeita, assim, e não essa perfeição imperfeita que a gente está falando aqui.
E, enfim, eu acho que o que a gente estava falando, né? Ele nem se permite a trazer todas essas vontades. Assim, às vezes a raiva, alguns expressam mais a raiva, mas outros eles guardam tanto essa raiva que fica esse ressentido, fica incluindo a raiva dentro, é o que a gente estava comentando antes, né? Aquela dor no corpo, a dor de cabeça, essa tensão, e que muitas vezes eles vão buscar ajuda também por isso, né? Não só para as questões dos relacionamentos, mas porque o físico já está muito rígido, com muitas questões aparecendo. Não sei se vocês percebem isso, mas para Muito mim problema chega com muito. bruxismo, né? Muito. É bem Problema com dor de típico, né? cabeça, né? Estômago também. Estômago, Segura dor muito a no raiva no corpo. estômago, gera gastrite, né? Sim. Tá segurando aquele vulcão que vem de baixo. Assim. Uhum. Sim, Para quem está chegando, a gente estava conversando antes, porque antes da gente começar a gravar, a gente sempre conversa um pouquinho, né? Sobre o tipo, né? Então, isso que a gente estava falando. E da raiva, lembrar que é um tipo que tem a raiva também como pano de fundo, né? Então, todos os instintivos, 8, 9 e 1, tem essa raiva como pano de fundo, e cada um também demonstra essa raiva de uma forma diferente, né? É uma ira, né? Ela aparece na forma de ira, né? Então é aquela coisa assim, as pessoas estão fazendo o que eu acho que não deveriam estar fazendo. Então eu vou ficando, aquilo vai fervendo lá dentro, é uma panela de pressão tapada, e aquele fogo vai me consumindo, eu vou querendo, né? E aí, às vezes essa ira, ela explode numa forma de ressentimento, que é assim, pô, eu faço tudo para todo mundo e cai lá no E às papo, vezes né? é uma gotinha aqui, mas vem uma coisa forte e a pessoa que está lá não entende, mas é por tudo isso que estava aqui já, né? Eu ouvi de uma participante em workshop que é como se todos os sentimentos, todas as emoções se tornassem apenas uma, que é ira. Todas aqui. Virasse uma bola só, que é o puro fogo da ira, assim. E a força que precisa fazer para conter isso, né? Porque deixar isso vir, depois tem ação, né, do próprio julgamento de si mesmo, porque para ter uma ação, tomar uma atitude onde ele se vê depois não sendo bom, não sendo uma pessoa, né, correta, coerente, depois eles vão sofrer essa ação de autopunição, né, por ter deixado isso vir à tona. Então é um autocontrole o tempo A gente inteiro, tá né? falando, essa tensão no ombro do é muito comum, né? Eu não sei vocês, mas eu sempre vejo com o ombro um pouquinho para frente, assim, né? Ele é um pouquinho mais tenso, assim, o ombro, um pouquinho mais... De segurar aqui, É né? percepção minha, mas eu acabo vendo... É um corpo segura Uma mais coisa que mais. é legal a gente ficar atento, né? Porque às vezes o ali, ele tá sentindo tudo isso, ele vai tentar segurar ao máximo, mas o corpo dele diz muito. Às vezes ele acha que tá, não, eu tô aqui escondendo numa ira, não tenho, né? Coisa feia. Mas às vezes fisicamente, seja a boca mais cerrada, o dente, enfim, a gente consegue perceber o que tá acontecendo. E é legal trazer essa clareza, né? Mostrar aqui. Sim, no, sente com certeza, né? Um dos sentimentos básicos da gente, tá tudo certo. Eu tenho essa sensação, assim, um pouco de 8 e de 1, que fica um pouco escrachado, né? O que a pessoa não consegue disfarçar muito, assim, né? A raiva tá ali acontecendo, a gente consegue ver, né? Que a pessoa tá fervendo de raiva, né? Então, essa morder aqui. Uma coisa legal que eu acho do é o seguinte, eu não sei vocês, mas o ele não sabe esconder, ele não esconde. Ele acha que ele tá escondendo, mas ele não esconde, ele é muito transparente. Ele é muito, então. né? Porque Eu ele tenho acha que experiência, tá escondendo tudo, né? eu tenho uma longa experiência com de dar presente para sabe? E aí você compra aquele presente pro e aí você tem que ligar para ele, assim. E fala, olha o presente que eu comprei para você e tal. A pessoa vai abrir o presente e ela assim, gostei, tá? Aquele gostei, você sabe que não gostou, né? Mas é engraçado, porque assim, às vezes ele tá naquele ideal de que aquilo deveria ser alguma coisa e ele tá esperando outra. Então, aí depois que ele entende, aí tudo bem, aí gostou, mas de imediato, a reação é assim, tipo, ai, obrigado, eu amei, tá? Tipo, aquela cabeça, não era isso que eu queria, né? Então, não sabem esconder, assim, sentimento. Às vezes também você pergunta assim, o que aconteceu?
a dificuldade de entender o que está acontecendo internamente. Nada, mas está com uma cara assim que parece que vai matar alguém, né? Tá com uma Uhum. expressão pesada, né? Mas está acontecendo alguma coisa? Nada. E realmente a pessoa não está sentindo o que está acontecendo. Então eu acho interessante essas peculiaridades do assim. Sim. Eu gosto Ai, muito tem uma amiga, tipo, assim, também, que mudando, assim, um pouco para características positivas também, eu vejo dessa coisa do check-in list, de fazer, né? De realizar, assim, acho isso muito legal, assim, de ter muita produtividade, né? produtividade, muita capacidade de ação, né? Sim. Muita, muita. De fazer. Ele já tá lá, Organização. ele já tá fazendo, né? Uhum. E vem assim, para mim, aí falando também, né, das sensações mais elevadas em contato, né, com essa energia, da harmonia mesmo, de quando você está de frente com coisas que são a perfeição, ela é tida pela repetição, né? Pela repetição de algo que foi imperfeito até se chegar na perfeição. Mas quando você está de frente com algo que foi tão trabalhado em todos os detalhes e que é perfeito, a gente se deslumbra com aquilo. Vem uma coisa que a nossa alma reconhece essa perfeição, né? Uma Uhum. música clássica, um balé extremamente meticuloso, tudo que é muito perfeito, assim, né? Que foi muito trabalhado à exaustão, assim, para chegar naquela perfeição, me vem esse impacto, né? E os contatos com o sagrado, né? Coisas que são sagradas, assim, da perfeição mesmo, né? Das coisas, A pureza divina, né? a pureza, A Sim. pureza divina. Tem uma. Eu enxergo bastante isso. A gente falando, a gente já entra nessa serenidade, né? Quando a gente entra nesse ponto. Aham. Fala, amor. Você ia dar um Não, exemplo? da pureza, né? Que é sempre a energia que vem desse ponto, desse raio, tem muito a ver com essa energia, às vezes até meio santa, né? uhum, É uma coisa, não sei, me vem uma imagem assim do branco, né? Do puro, do elevado, uhum. Sim, Angelical, do, Imaculado. né? do angelical, perfeito. É. sim. É E aí, o não, só ia falar, é imaculado. interessante que, enfim, pacientes ou clientes que buscam, eles buscam essa serenidade, né? Inconscientemente, eles ainda não sabem do perfil e tudo mais, mas é acessar novamente isso, porque é muito bom acessar essa serenidade, né? Essa questão. Não sei se para vocês, quando aparece, ou as pessoas que vocês convivem, eles têm essa busca de encontrar uma paz interna, uma calma interna, né? Porque é essa serenidade que a gente está falando mais elevada, né? E é interessante, parece que o ele faz exatamente essa jornada de integrar os seus instintos, né? Porque a gente fala do mais elevado do vem o branco, puro, angelical. E é como se eu buscasse, né, ser anjo e me desconectar dos meus instintos. E essa busca de permitir o enfrentamento dos próprios instintos e dos instintos mais difíceis de serem encarados, né? A parte mais Boa. destrutiva, a parte que é forte, integrar a parte angelical ao instinto, né? E aí, Boa. sim, ter uma presença forte e ainda assim, né, um coração sereno e conectado a coisas que são mais elevadas, né? Mas Sim, é porque na muito hora que ele entra em contato com as sombras, com toda essa parte que, isso. né, de instinto, que às vezes muitas vezes ele reprime, é a hora que ele pode também acessar a perfeição realmente, né, do que é, e sem julgamento, e acessar isso, mas eu acho que você falou um ponto muito importante, porque senão a gente cai naquele ego espiritual, né? Eu Isso, sei o que é certo. dissociar, eu Isso, dissocio do que é ruim e me conecto só com a parte superior, né? E aí vira um moralismo, né? Realmente, né? Eu sou isso aqui, eu não tenho nada de ruim, né? E aí sim, fica o falso moralismo, né? Acredito que o acolher as partes por seja bem importante também, né? Porque a hora que ele vai entrar num processo, por exemplo, o processo de Enneagrama por ele pode ser muito doído se a gente só ficar na sombra com ele, né? Se a gente só for para personalidade. Porque ele já tem uma autocobrança muito forte, né? Então, a hora que ele entende o que é esse puro, esse alvo, esse divino da personalidade ele fala, meu Deus, eu não sou nada disso. É. E aí ele entra numa autocobrança que se ele não se perdoar, ele não, na verdade é um acolhimento, né, do que eu também sou.
E a gente cai numa linha do Enneagrama muitas vezes, que eu, às vezes, por ato falho, acabo dizendo, mas é assim, a gente fica dividindo entre parte superior e parte inferior, né? Na verdade, tudo é a mesma coisa que acaba uma hora operando de um jeito, outra hora operando de outro. Então, a gente vai para um canto da essência, a gente vai para o canto do ego. E precisa do ego, né? Então, o ego é o que faz a gente viver no dia a dia. Então, acolher esse ego e falar, eu também sou isso. E eu me perdoo, me entendo, me acolho, né? E aí, quando eu aceito, aí é a palavra-chave, né? Por uma aceitação. Quando eu aceito, né, todas essas as minhas partes em amorosidade, em autocompaixão, eu resfrio, o coração encontra serenidade, e nisso eu consigo aceitar também a imperfeição nas outras pessoas, no mundo, né? E ver que é só perfeito. Quando eu aceitar primeiro em mim, né? Só quando ele aceitar primeiro nele, né? Porque o ressentimento é esse ataque, né, com o outro, no menor sinal de que talvez o outro vai mostrar dentro de mim uma coisa que eu não quero ver, né? A imperfeição, né? Vai mostrar vai mostrar que eu não sou tão bom assim, ou que eu não sou tão correto assim, ou que os ideais que eu defendo não são tão justos assim, né? E é disso que ele foge e escapa, né? Então, reage, ataca, tem esse ressentimento, porque eu não quero ver, né? As minhas partes que não são perfeitas. Quando, na verdade, é integrar, né? A luz e a sombra. E por isso que às vezes a gente às vezes em treinamento brinca, né? Que a gente precisa estragar um pouquinho para ele integrar isso realmente. E que para ele é muito difícil se estragar. É bem curioso isso. Nos treinamentos eles dizem, né? Todos os tipos precisam evoluir, melhorar em alguma coisa. O precisa piorar, né? Eu vou contar uma que acho que eu não sei se é lenda, não sei se é verdade, mas assim, teve uma conhecida que ela queria engravidar e ela é né? E aí um professor de Enneagrama falou para ela, então, compra algumas canetas coloridas e aí você vai pegar essas canetas coloridas e você vai rabiscar suas paredes da casa. Porque vai ter criança, a criança vai rabiscar, então a mãe tem que estar preparada para isso, né? E se permitir entrar numa casa que pra relaxar, né? Ele relaxar por ele poder estar fazendo isso, né? E brincar com a criança, sem regra, sem norma, sem... Então, às vezes se permitir um pouquinho a louça suja, a casa sem varrer um dia, 2 dias, né? Sem passar um aspirador, alguma coisa assim. Então, é um processo de ter cachorro dentro de casa, eu acho que para é fantástico, né? Aprender a conviver com o bichinho, acho que eu tive uma experiência dessa, foi bem bacana, porque o amor ao animal está acima da limpeza e organização, muitas vezes, e muito descobrir isso é muito gostoso. E vamos lembrar só que quem, por acaso, for um autopreservação reprimido, não tem tanto essa questão de organização em casa, né? Só para as pessoas lembrarem, né? Que não necessariamente tem a casa toda em ordem, bonitinha, né? É verdade. Vamos falar um pouquinho das flechas também. O que vocês percebem da flecha 7, da flecha 4 para o 1? Então, justamente o trabalho do 1 é resgatar essa criança, né? Que, se a gente for olhar na história, assumiu responsabilidade muito cedo e deixou essa criança lá. E se recusa, né, a ter esse retorno, esse reencontro com a criança brincalhona, com a criança que não precisava se preocupar em sujar roupa, né, em nada disso. Vem muito processo de responsabilidade, né, e esse afastamento com a criança. Então, na flecha 7 vem esse reencontro com esse lado, e que todos uns guardam, né, essa partezinha, assim, que é muito engraçada, né? Às vezes, que conta piada, e tem muitos xixes, né, essa coisa de soltar mesmo, tem vários momentos, assim, de serem muito brincalhões, soltar essa criança. Sim, e uma maneira de fazer isso leve, né, porque às vezes eles vão para lá, só que depois vem a culpa, vem todo o processo de, como assim eu fui para daquele momento onde eu extravasei, fiz coisa errada, me diverti, que parece que às vezes é o oposto, na verdade é o crescimento, eu vou lá buscar essa criança, né, a santa presença do 7, eu acho que para é fundamental, sabe, que é aquela ideia mais elevada lá do 7, dele estar presente e ele tá assim,
nossa, sei lá, tomando um café e ele gostar, degustar aquele café, ele sentir toda a experiência de tomar aquele café, eu acho que por um é fundamental. Ele pode começar a treinar nessas situações, assim, acessar essa flecha. Porque ele vai se cobrar muitas vezes vou dar um exemplo aqui, pegar um livro, canga, igual a Monique estava falando, de ir pra praia, né? Então é um movimento muito grande para ele ser o 7, aí ele vai começar a fazer algumas coisas que são, ele vai se programar, se planejar, fazer o checklist disso aí. Então começar com coisas pequenas, às vezes acho que é uma dica legal para um. Comer uma refeição, degustando aquela refeição e sentindo o prazer de estar presente ali Prazer. né? Acho que essa é uma dica legal da flecha 7, assim, pro... Prazer, permissão, aceitação, né? Uhum. São São palavras bem palavras-chave. chaves, assim, para esse perfil, né? Até porque o às vezes, ele come, assim, muito, e essa eu tô falando aqui de livro, tá? Não tem nível de consciência. Às vezes ele come muito durante um final de semana, ele passa uma semana de regime, que é essa alternância, né? Então, às vezes ele se permite no final de semana comer, porque tava uma delícia, o churrasco, o encontro com os amigos, e aí eu vou pro regime durante a semana, academia, porque eu tenho que compensar aquilo que eu... Então, prestar atenção como é que isso funciona no né? Como é que E ele tá lembrando que para o tipo 1, o juiz, assim, o rigor é sempre interno, né? Então, é muito ele que vai se cobrar, se punir, e se policiar, né? Para que as coisas aconteçam da forma mais correta, né? É um julgamento interno. E se policiar para não correr o risco de ser criticado, né? E quando um recebe uma crítica é o fim do mundo, porque ele já tem um sistema de policiamento gigante, né? E quando escapa uma coisa e vem cometer erro, né? A falha para um é uma coisa muito inadmissível, né? Causa muita dor. Chegar ao ponto de ser criticado, de ter Por isso que é tão importante que, né, para ajudar os uns aí, aqueles que convivem, é acolher mesmo, quando perceber que teve, sei lá, algo que, sei lá, um fez errado, mas é aceitar que ele continua sendo amado, mesmo imperfeito, mesmo tendo feito alguma coisa, né, que continua sendo importante. Eu acho que isso é importante para a gente olhar com carinho mesmo para eles, porque eles, como a Monique falou, né, tem um crítico muito grande ali. Sim, eu acho que por isso que é importante a passagem lá no 4, né? A passagem lá da flecha 4 é fundamental para o 1, até mesmo para ele conseguir ir para esse 7, às vezes mais permissivo, né? Porque ele vai entender lá que todo mundo é igual, né? O amor, ele vai tocar no coração lá. Né? Essa abertura de coração, esse movimento de integração de que todos temos a divina origem, né? Então, todos somos iguais, né? Não tem muita essa... Então, quando eu entendo essa igualdade, quando eu entendo esse amor, quando eu entendo esse respeito pelo outro, né? Eu vou pro 7 mais tranquilo. Então, eu vou poder acessar níveis de 7 muito mais relaxado, né? Muito mais buscando essa felicidade que às vezes o 1 ele coloca muita coisa na frente para poder atingir. Né? Vou ser feliz quando... A flecha 4 é o mergulho, né? Dentro de si, né? Olhar para as próprias dores, para as próprias sombras, né? Cuidar com... É o que a gente estava falando, das imperfeições, ou mesmo do que ele gosta de encontrar, né? Acessar uma missão, né? Também ali ele acessa a missão, né? Então, eu vou colocar toda essa minha luz, essa minha capacidade de ser bondoso, justo, de ter um senso de integridade mais elevado, sim, porque é o tipo com maior integridade do Enneagrama, né? Botar isso a serviço de algo maior, né? Acho que esse mergulho no 4 traz essa capacidade de se orientar por um ideal superior, né? E o encontro com o sentido, né? Com o real sentido ali, o contato com as emoções, e aí o que eu encontro de sentido para mim, faz sentido eu fazer o que eu faço, e aí tirar até a questão da produtividade só por produzir, porque tem algo me cobrando e eu não posso parar enquanto eu não fizer, peraí, tô sentindo, isso faz sentido, não faz sentido eu fazer, encontrar a beleza, a poesia, né, essa coisa mais das águas mesmo, e tornar esse corpo rígido mais fluido, né, como a água que vai amaciando o barro, assim, deixando
o corpo um Perfeito. pouco mais flexível, né? Tirando a rigidez. E daí Verdade. imagina que lindo quando um consegue realmente deslocar, colocar, né, toda essa energia que ele tem de realização, de fazer, disciplina, né, uma capacidade incrível de estar sempre querendo se melhorar e se aprimorar, né? E quando isso é deslocado para uma coisa que faz sentido com o coração, né? Nossa, Uhum. poderoso, né? É muito poderoso, né? Muito, E muito daí de lindo. vez em quando vai pro set para dar também uma trazer uma Importante. alegria, né, pra vida, assim, se divertir. Ele vai fazer tudo isso lá em presença nessa flecha 7, que é, pô, tô fazendo tudo isso com o coração e ainda gostando de tudo isso, né? Me sentindo muito feliz por estar fazendo isso agora. Sem Porque é uma coisa culpa, que sem crítica, é, Posso olhar para mim, para aquilo que é importante, para aquilo que faz sentido, seja descansar hoje, porque meu corpo está precisando, e tô leve, né? Tô na leveza, tô no relaxamento. uhum. Muito Eu legal. acho que isso é Daí tá importantíssimo. mais concentrado em si, né, e não tanto no julgamento externo, né. Tem uma frase que eu gosto bastante, assim, que é: cada um tá fazendo o melhor que pode dentro do nível de consciência que tem, né? Cada um tá Uhum. trabalhando, fazendo o melhor que pode, né? Eu acho que isso traz uma sensação de aceitação, né? Não é uma aceitação Sim. passiva, da aceitação da situação Uhum. inteira, a ponto de não querer melhorar a situação inteira, né? Mas é às vezes uma aceitação do momento, né? Cada um tá fazendo o melhor que Uhum. pode, né? A partir do nível de consciência que Ih, eu tem, né? caí. Perfeito. Vai acabar, né? Vai acabar daqui um pouquinho. Então fica Legal. aqui hoje, né, os nossos comentários e as nossas ideias e o que a gente trocou sobre o tipo 1. Semana que vem a gente começa já na tríade emocional do 2. E, Uhum. e é isto, né? Se tiverem dúvidas, né? Isso. Ou Quero, comentários. quero deixar só uma coisinha aí, que eu acho que eu falei no 8, não lembro se eu falei no 9, mas assim, o 1 ele vai demonstrar amor muitas vezes, te cobrando para você ser melhor. Assim como lá o 8 faz, o 1 também vai fazer, só que ele vai fazer muito mais incisivo, né? Então o jeito dele demonstrar amor é mostrar para você que você tá às vezes errado, que você tem alguma coisa que você tem que melhorar. E ele vai te ajudar nisso. Então, é uma Então coisa fica linda. o recado que o Enneagrama é uma ferramenta incrível para tipo 1, né? Se alguém se identificou, assim, é uma Sim. ferramenta. Eu acho que é um professor